que é a diferença de perigo e risco? Quando nós falamos de um perigo, nós estamos falando de um agente, de algo que pode me colocar em risco. Eu vou dar um exemplo que eu costumo falar sempre, que é muito fácil. Vamos pensar que no mar existe um tubarão. Este tubarão é um perigo. Agora eu pergunto para você, se você estiver na areia, este tubarão é um perigo? Não. Por quê? Porque ele não vai sair lá do mar e chegar lá na areia para poder te atacar. Agora, se você entrar no mar, lá próximo onde ele está, o tubarão é o mesmo, mas agora você está em risco. Então, o perigo é algo que pode gerar ou não um risco. É um agente que nós vamos nos preocupar. Então, nós pensamos assim, nesse exemplo que eu dei. Se eu estou na areia, não estou correndo risco nenhum. Se eu entro com água na cintura, meu risco é muito pequeno. Se eu entro com água no peito, esse meu risco aumenta um pouco mais. E quanto mais eu me aproximo, quer dizer, quanto mais eu me exponho, maior a probabilidade desse risco acontecer. Então, essa é a ideia. Não é porque eu tenho um perigo que necessariamente eu tenho um risco. Pegar peso é um perigo? Pode ser, depende do tamanho desse peso. 2 quilos não, 50 quilos sim. Pegar uma vez 50 quilos? Talvez não. Pegar 200 vezes consecutivas 50 quilos? Sim. Então, este é o primeiro conceito que eu quero trazer, a diferença de perigo e de risco, tá? Outro ponto importante que a gente precisa entender é que houve uma mudança de um tempo para cá. Nós tínhamos um documento dentro da área de segurança do trabalho chamado PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Entenda como riscos ambientais os riscos deste ambiente de trabalho. Então, nós avaliávamos neste documento o risco físico, o risco químico e o risco biológico. Houve uma mudança, deixou de existir este documento e entrou um novo documento chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Este PGR, ele faz parte de um GRO, a gente vai conversar um monte de siglas aí, tá? E esse GRO, então, é um programa de gerenciamento do risco ocupacional, é como gerenciar este risco. E o PGR é o inventário desse risco. O que teve de grande mudança aqui? Que o PPRA, ele buscava avaliar risco químico, físico e biológico. O PGR avalia risco químico, físico, biológico, risco de acidente e risco ergonômico. Então, este mesmo inventário agora traz como obrigação mais 2 riscos que precisam ser destacados. E uma outra mudança bem interessante e que eu achei muito positiva foi a classificação do risco. Porque nós tínhamos, vou dar um exemplo aqui, sei lá, ruído, 86 decibéis. Ele era considerado risco. 95 decibéis era considerado risco. Porém, 85 é o limite de tolerância. Então, você ter 86 ou você ter 95, a diferença é absurda. A probabilidade do 95 trazer o adoecimento é imensamente maior do que o 86. E nós tratávamos como risco. E hoje, com este PGR, agora nós utilizamos matrizes para classificação desses riscos, quanto à probabilidade do adoecimento acontecer e a severidade, quer dizer, a gravidade, se caso ele aconteça, tá? Então, todos esses conceitos que eu estou trazendo, nós vamos também trazer o fator de risco psicossocial. Por isso que eu estou dando esse embasamento inicial, tá? De cara aqui, eu vou eu vou ler um trechinho da nova NR1. Então, nós temos as normas regulamentadoras, nós temos uma NR1 em vigência, e a partir do dia 26 de maio, passa a vigorar uma nova NR1, tá? Mas a nossa NR1, ela traz o seguinte, aqui, deixa eu pegar aqui, isto. Primeiro, ela diz que as responsabilidades a organização deve implementar nos seus estabelecimentos o gerenciamento de riscos ocupacionais de suas atividades. Então, aqui nós já entendemos que nós precisamos fazer a avaliação, cada atividade da empresa precisa passar por uma avaliação e um gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aí ela traz, no seu item
1.5.3.1.4, ela diz o seguinte: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, vírgula, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Esta alteração, ela mantém risco físico, químico, biológico, de acidentes e ergonômico, dos fatores ergonômicos, e aí ele diz assim, ó, incluindo os fatores psicossociais. Porque o que acontecia? Não se dava muita atenção aos fatores psicossociais quando se fazia as análises ergonômicas. Com a análise preliminar de risco, que foi criada recentemente, os fatores psicossociais foram praticamente abandonados. As empresas, as pessoas não davam tanta atenção para isso. Esta norma só destacou isso. Gente, dentro da análise ergonômica, vocês têm que dar atenção para os fatores também psicossociais, porque a norma já traz isso. Tá? Não é uma grande novidade que nós temos aqui. A norma já traz fatores de risco psicossociais relacionados, a gente vai falar mais para frente, mas relacionado com conforto, com organização do trabalho, fatores ambientais, temperatura e N coisas que a gente vai ver. Então, nós precisamos aqui entender que os riscos, fatores de risco psicossociais estão contidos na análise ergonômica, na análise preliminar do risco ergonômico, que vai para o PGR, ou para a análise ergonômica do trabalho, que é a AIT. A NR1 vai dizer que nós precisamos implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com as seguintes prioridades: eliminar os fatores de risco, minimizar e controlar os fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização de controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas e de organização do trabalho, e na última situação, se não tiver, como fazer as anteriores, a adoção das medidas de proteção individual, que são os EPIs. E aí ela vai trazer para nós o que nós já discutimos. Gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos agentes físicos, químicos, biológicos e riscos de acidentes e relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. A organização, o próximo item, que é o 1.5.3.2.1, diz assim: a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, ela dá o caminho. Você vai ter que fazer conforme a NR17, porque a NR17 já fala disso, tá? Não está explícito este termo, mas ela já fala sobre fatores psicossociais. E o outro ponto vai falar aqui dos processos de identificação de perigos, eu vou comentar com isso com vocês um pouco mais para frente. E aqui ela diz assim, deixa eu ver aqui. Avaliação dos fatores. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco e à circunstância da avaliação. Então, ela dá uma orientação. E ela fala também que, para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade, quer dizer, do quão grave pode ser, se a pessoa sofreu uma lesão baseada nesse risco, e da probabilidade disso ocorrer. Tá? E depois, ela diz assim, outro ponto que fala de psicossocial, ela diz: para a probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, eu preciso entender qual que é o perigo, avaliar o risco, achar o nível desse risco baseado em severidade e probabilidade que ocorra e avaliar se a empresa já tem implantado medidas de prevenção para este risco. Não tendo, existe o risco, existe uma probabilidade de acontecer, não existe uma medida de prevenção implementada que seja eficaz, nós precisamos avaliar se isso é eficaz, tem que ser feito um plano de ação para correção dessa condição.